Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Hoje eu vou continuar a conversa sobre jejum e janela alimentar, de uma forma um pouco mais prática e fácil de você inserir no seu dia a dia. Eu vou falar do Super Coffee, eu vou falar sobre o que a literatura fala no geral e em casos específicos sobre jejum para emagrecer, para quem tem problema na tireoide, para quem faz exercício, quem não deveria mesmo fazer ou nem pensar em jejum. O que eu pratico atualmente, o que eu acredito ser o melhor para as mulheres. O meu objetivo é que no final do episódio de hoje você seja capaz de unir essas informações ao bom senso para saber o que é melhor para você dentro das circunstâncias que se apresentam na sua vida. Vou começar falando da minha opinião, baseada na minha interpretação pessoal da literatura, uma vez que não existe um consenso claro para todas as situações. Nem acho que jamais teremos esse consenso, porque cada pessoa é única em sua experiência, mas podemos tirar algumas conclusões gerais. Quero frisar que quando eu oferecer a minha opinião pessoal, mesmo que ela tenha sido concluída com base no que existe hoje nas pesquisas, ela continua sendo a minha opinião e que pode mudar caso surjam outras informações que me façam pensar de outra forma num futuro. Eu já testei diversas formas de jejum e comecei em 1999, então não é de hoje e minhas crenças e compreensões evoluíram muito, tanto pelo passar dos anos como pela nova literatura. Eu já usei medidor de glicose, medidor de cetona e constantemente monitoro os marcadores do meu sangue, assim como exames de DEXA Scan, onde eu meço composição corporal, massa óssea, etc. Eu sou realmente o meu projeto particular e eu vou dividir com você, baseado nos meus resultados, assim como no resultado que eu vejo nas minhas clientes. Claro, tudo sob a lente da literatura científica como guia. Jejum intermitente, e já definimos a diferença entre jejum intermitente e janela alimentar no episódio passado. Beneficia mais homens que mulheres e, quando feito por muito tempo, pode causar uma resposta negativa ao sistema hormonal feminino. Existem, sim, vários benefícios metabólicos a serem considerados. Um jejum muito restrito ajuda mais pessoas que precisam perder muito peso ou estão obesas, mais do que pessoas que não precisam emagrecer. Toda vez que emagrecemos e perdemos peso, teremos como consequência perda de massa muscular. E seria importante fazer uma dieta e um plano de exercícios para minimizar a perda de massa magra e otimizar a perda de gordura, e principalmente a perda de adiposidade visceral, que é realmente o que causa inflamação e aumenta riscos cardiovasculares, metabólicos, entre outros. Ou seja, você só está levemente acima do peso não é o que causa o risco à sua saúde. Na minha opinião, uma janela alimentar diária de 14-10, ou seja, 14 horas de jejum, incluindo a hora em que dormimos, tende a ser suficiente e possível para a maioria das pessoas. Um mínimo de 12 horas de jejum eu considero ideal sempre e deveria ser o objetivo de todas. Mas, para aquelas que treinam cedo, realisticamente falando, às vezes 10 horas de jejum acaba sendo o que é possível. Por que eu falo isso? Porque eu considero melhor para mulheres não treinar pesado em jejum. Então, dependendo da hora que você terminou o jantar, talvez não consiga ficar 12 horas em jejum. Por isso, sempre, contexto vai ser importante e eu quero te munir de informações para que você faça essas decisões instintivamente e com segurança do que for melhor
para você. Vão existir situações onde você não vai fazer jejum nenhum, claro, e não deveria ficar neurótica. Mas planejar para que isso aconteça 80% das vezes trará os maiores benefícios para a sua vida. É similar ao beber socialmente. Provavelmente ok se você tem um drink de vez em quando, mas se você socializa 5 dias na semana, talvez precisa rever o que entende por socialmente falando e os seus objetivos. Em se tratando de objetivo, disciplina é fundamental. Discordo totalmente do Zeca Pagodinho e não deixo a minha vida me levar, não. Eu corro atrás, pelo menos das coisas que eu consigo controlar, como o horário em que eu vou me alimentar, por exemplo. Se você quer alguma coisa, vai ter que colocar esforço e fazer acontecer. E às vezes mudanças difíceis serão necessárias, como ajustar o horário em que a família inteira se alimenta, ou pelo menos quando você participa. Eu também sou mãe, e tem vezes que a minha filha só chega em casa às 9 horas da noite e sou eu quem faço o jantar sempre. E aí tem vezes que não dá mesmo. Mas, na maioria das vezes, o que eu faço é tentar jantar no máximo até às 7 horas da noite. Eu sei que isso no Brasil é um hábito difícil, e é claro que se eu for a eventos sociais, eu vou ter que dar uma flexibilizada. Ou seja, tudo tem que ser adaptado ao estilo de vida de cada um. Mas não é porque a vida moderna está impedindo que você adquira hábitos que seriam melhores para a sua fisiologia que o seu corpo vai funcionar de forma diferente. A sua biologia continuará a funcionar de acordo com a programação dela e não de acordo com a sua agenda. Voltando às janelas alimentares. Quando a janela começa a diminuir, como por exemplo 16:8, eu vejo problemas com ingestão adequada de proteína. Normalmente, a maioria das pessoas não consegue bater suas metas ao tentar ingerir toda a proteína que precisa num intervalo de 8 horas ou menos. Uma janela mais restrita que isso, eu já acho detrimental para os hormônios femininos. Tinha uma época em que eu fazia quase diariamente 16 ou 17 horas de jejum. Eu praticamente pulava o café da manhã e comia entre 11 e meio-dia e 7 horas da noite. Claro que em termos de perda de peso, funciona. Mas em termos de composição corporal, disposição e tônus no sistema nervoso parasimpático, sono, com o passar do tempo, eu observei que todos esses marcadores pioravam. Jejum de 24 horas, a menos que você tenha uma indicação médica, eu não faria isso regularmente. Vejo algum benefício possível em fazer isso sazonalmente, quando troca as estações, por exemplo, mas não ter uma rotina semanal, principalmente se você é uma mulher ativa com mais de 40 anos. Hoje em dia, se eu passo de 14 ou 15 horas de jejum, normalmente é o que eu chamo de jejum acidental. A vida aconteceu e eu não me alimentei. Eu não tenho muita fome ao acordar e isso é natural para a maioria das pessoas. Mas também pode ser um hábito cultivado se você tiver vontade e disciplina. Uma vez ajustados os relógios do corpo, o seu corpo se ajusta para receber a comida e fica mais fácil com o tempo. Isso fica muito mais fácil se você for consistente. Se você é o tipo da pessoa que não tem a menor previsibilidade e toma café da manhã cada dia num horário, o seu sistema digestivo está sempre sendo pego como de surpresa e você vai tender a ter um processo digestivo mais comprometido. Para a maioria das pessoas, o ideal seria esperar pelo menos 1 hora depois de acordar para que o aparelho digestivo acorde também e que você tenha ácido estomacal suficiente, assim como produção de bile e de enzimas pancreáticas para digerir a comida. Ao se alimentar 1 hora depois que você acordar, mais ou menos, você estaria comendo seu café da manhã alinhada com o seu ritmo diurno. Comida é energia, é informação. E você se beneficiaria de ingerir energia para ser consumida durante o dia quando você precisa.
A janela ideal é comer sim 1 hora depois de acordar e parar de se alimentar 3 horas antes de ir dormir. Assim, quando você deita para dormir, o seu corpo pode executar as funções de limpeza, tanto cerebrais quanto no aparelho digestivo e outros órgãos vitais, sem ter a preocupação de ter que parar tudo para digerir a sua comida. Já falamos em outros episódios que nossa sensibilidade à insulina é diminuída à noite, assim como a nossa capacidade digestiva. Então, comer muito perto de ir dormir atrapalha tanto a digestão quanto o sono. Eu falei bastante isso no episódio do sono, mas o corpo precisa decidir qual função executar. E o que normalmente acontece quando você come muito tarde é que ele não executa nenhuma das duas tarefas direito. A sua comida é menos eficientemente digerida e o seu sono acaba sendo também comprometido. Eu já falo do impacto disso nas pessoas que têm problema digestivo e como usar o jejum a seu favor. Quando eu digo que jejum não é novidade, não é mesmo. Em 1999, eu fui a um lugar chamado Casa do Jejum. A proposta seria 5 dias sem comer, objetivando longevidade. Foi uma das piores experiências da minha vida. E olha que eu achava que eu já comia de forma saudável, era completamente vegetariana, vivia meditando, enfim, eu passei o 2º dia vomitando com uma dor de cabeça que durou todos os outros dias. O que eu aprendi com isso? O meu corpo não estava pronto. Eu devia estar lidando com muitas toxinas e ainda não tinha os caminhos de desintoxicação abertos ou preparados o suficiente para a carga que foi despejada nele. O jejum radical e sem acompanhamento inteligente e responsável piorou muito a minha situação. Moral da história aqui: se for começar, começa devagar, prepare o corpo, abra as vias de desintoxicação, tenha certeza de que o seu fígado está funcionando direitinho, de que o seu pâncreas está bonitinho e vai sem pressa. Começa fazendo 10 horas de jejum à noite e vai começando a jantar mais cedo até conseguir chegar nas 3 horas de jejum antes de dormir. Em poucos dias você já vai chegar em 12 horas de jejum e eventualmente pode ser que chegue nas 14 ou 16, se esse for o seu objetivo. Sobre o horário da janela. Pelo que sei hoje dos ciclos biológicos, é melhor ter o café da manhã mais cedo e o jantar mais cedo do que estender o jejum matinal e comer tarde da noite, independentemente da janela alimentar escolhida. Sim, é difícil no mundo social de jantares e coquetéis, mas biologicamente é o que faz mais sentido. E aí a escolha é sua. Para mulheres que treinam cedo, embora os estudos ainda sejam escassos, na minha experiência pessoal e clínica trabalhando com centenas de mulheres e observando o impacto nos seus hormônios, o treinamento em jejum é sim contraproducente. Você tem menos energia para treinar, consequentemente pega mais leve ou não aguenta o treino. E o pior, aciona o sistema de perigo do corpo e detona uma cascata hormonal, ativando o cortisol e catabolizando os músculos. E também piora o funcionamento da tireoide, que eu já vou falar. Consequentemente, tudo isso cria uma diminuição na resposta metabólica, onde o corpo interpreta que está em perigo e, ao invés de queimar energia, entra num processo de conservação de energia e você ganha peso e não constrói massa muscular como poderia. Então, vamos entender melhor isso. Aqui também é preciso diferenciar o tipo de jejum que beneficia uma pessoa atleta, outra com peso normal e uma pessoa que realmente está lidando com obesidade. Vou fazer um resumo super rápido do que aprendemos no episódio anterior. A premissa básica de saúde por trás do jejum intermitente é que, se você privar o seu corpo de comida por longos períodos, isso reduzirá o seu nível de insulina e queimará sua gordura armazenada como combustível. Os defensores acreditam que, ao colocar o corpo sob esse estresse, ele é forçado a se adaptar de uma maneira saudável, da mesma forma que ocorre sob o estresse do exercício.
Muitas das pesquisas originais sobre jejum e saúde surgiram em meados da década de 1930, uma época caracterizada por guerras e dificuldades econômicas generalizadas. Os cientistas queriam ver o que aconteceria com a saúde das pessoas se elas restringissem a ingestão de alimentos por razões puramente econômicas. Como era prática padrão, eles incluíram apenas homens em seus estudos humanos. Eles descobriram que restringir as calorias em cerca de 2% era benéfico para a saúde. Durante a fase de acompanhamento das pesquisas, novamente, somente em homens, eles confirmaram que a restrição calórica levou a um aumento no comprimento dos telômeros, ou telômeros, eu acho. Os telômeros são uma região do DNA que diminui com o tempo e é um marcador biológico de envelhecimento. A restrição calórica também parecia aumentar a autofagia, que é a maneira do corpo de limpar as células danificadas para regenerar células mais novas e mais saudáveis. Mas, recentemente, cientistas médicos têm investigado o jejum intermitente como uma forma de ajudar as pessoas com obesidade. Esses estudos, na sua maioria, foram feitos em pessoas que refletem a população americana em geral, ou seja, pessoas acima do peso ou obesas e que estão com os lipídios no sangue e níveis de glicose não saudáveis. De um modo geral, os homens nesses estudos se saíram muito bem com a restrição calórica. Independentemente da idade, eles melhoraram a sensibilidade à insulina, portanto, menor risco de diabetes. Eles tinham níveis mais baixos tanto de LDL e triglicerídeos, o que se concluiu que a saúde cardiovascular também melhorou. Eles tiveram melhor autofagia, aumentando a capacidade do seu corpo de carbonizar detritos celulares, e eles tinham níveis mais baixos de estresse oxidativos, então as suas células estariam sendo protegidas dos danos dos radicais livres. Eles também pontuaram melhor em testes de memória, mostrando que até os seus cérebros estavam funcionando melhor por causa do jejum. Aí é fácil olhar para essas pesquisas e pensar, pô, fantástico, é isso que eu quero. Agora vamos olhar para os dados nas mulheres nas pesquisas. Quando você olha para mulheres sedentárias, não houve benefício para a sensibilidade de insulina na restrição calórica. Na verdade, as mulheres que tinham alto nível de açúcar no sangue e estavam prestes a se tornar diabéticas, viram uma piora na sensibilidade à insulina e na glicose quando fizeram jejum. Do lado positivo, as mulheres tiveram o aumento nos bons níveis de HDL, mas não houve mudança em seus níveis nem de LDL ou triglicerídeos. Ao contrário dos homens, as mulheres tiveram uma melhora mínima, se alguma, em autofagia. E elas tiveram um aumento no estresse oxidativo. Pior ainda, o jejum teve efeitos adversos no seu sistema endócrino. Assim, a função da tireoide diminuiu e, consequentemente, o metabolismo caiu com ela. A conclusão aqui foi que o corpo feminino, durante o jejum, luta para preservar a energia e os seus hormônios entram em um modo de sobrevivência. Esse quadro piorou ainda mais para as mulheres que se exercitavam. Se você se exercita em jejum, que é o que muitas mulheres tentam fazer para perder peso, todos esses efeitos negativos são amplificados. Isso é praticamente o oposto do que você, eu imagino, procura como uma mulher na menopausa, lutando para manter um metabolismo saudável e ter uma boa saúde metabólica e cardiovascular. Mas agora, se você tira o jejum e só adiciona o exercício, o que aconteceu? Tudo melhorou. Observaram redução nos riscos cardiovasculares, um aumento na autofagia, uma diminuição na inflamação e no estresse oxidativo e um melhor funcionamento no sistema endócrino. Portanto, de um modo geral, o jejum prolongado não é bom para as mulheres, especialmente para aquelas que se exercitam. Então, vou falar aqui para a galera que faz exercício pela manhã.
E aqui eu estou falando de quem faz exercício mesmo e que tem o objetivo ganho de massa muscular, apesar de eu achar que construção de massa muscular deveria ser o objetivo de todas as mulheres, principalmente das mulheres na meia idade. Eu falo isso no episódio da proteína, mas eu vou repetir aqui, que para quem vai treinar pela manhã, a minha recomendação seria consumir um pouquinho de comida antes. Sim, mesmo que não der tempo, se você tá naquela esperando 1 hora, mas não dá tempo porque você vai ter que treinar, são aquelas coisas que a gente tem que fazer escolhas. Eu consumiria um pouquinho, algo de fácil digestão, entre 90 e 150 calorias, 15 gramas de proteína, se você for fazer mais resistência. E eu adicionaria umas 30 gramas de carboidrato se você for fazer um treino cardiovascular mais puxado. E se esse treino for longo, tipo se você estiver treinando para uma maratona, ou você vai ficar horas remando, além desse pré-treino, eu ainda levaria mais uma comidinha para comer no meio do seu treino. Mas se você for somente fazer uma caminhada leve ou uma yoga restaurativa, talvez não precise comer, dependendo do horário em que você for fazer esse exercício leve. E, imediatamente após o treino, a mulher deveria fazer uma refeição com o mínimo de 30 gramas de proteína que contenham 3 gramas de leucina nela. Para entender isso melhor, talvez você tenha que escutar outros episódios. E agora vamos falar de outras considerações e os casos específicos. Sim, o aparelho digestivo precisa de pausas. Não é bom comer o tempo inteiro. Você precisa digerir, absorver e eliminar. E tem muitos processos envolvidos nisso. Eu vou falar sobre cadeia digestiva num podcast futuro. Mas agora eu quero que você entenda que os movimentos peristálticos, que é quando os intestinos se contraem para mover o bolo fecal até que ele seja eliminado nas fezes, tipo você apertando um tubo de pasta de dente que já está no final, né? Que você vai apertando devagarzinho para ele poder sair. Esse movimento funciona quando o seu corpo está em jejum. Depois que o intestino delgado assimilou os nutrientes, ele começa a direcionar o resto que sobrou para ser eliminado. Se você sofre de prisão de ventre, má digestão ou já teve diagnose de SIBO ou de SBID, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, manter os intervalos entre uma alimentação e outra de pelo menos 3 horas se faz super importante. O SIBO, esse supercrescimento bacteriano no intestino delgado, é um tópico longo e eu não vou entrar aqui agora. Mas quem já sabe que tem, sabe que as regras de jejum talvez tenham que ser um pouquinho modificadas para você. E para a galera super ativa e para as atletas, atenção ainda maior. Eu completamente ignoraria qualquer forma de jejum e ficaria somente com o pensamento de tentar fazer a última refeição do dia 3 horas antes de dormir e pronto. A observação atual no campo com as janelas de alimentação mais curtas é que muitas pessoas reduzem demais a ingestão de calorias. Claro, por isso emagrecem. Mas, de acordo com uma revisão recente, as participantes tenderam a reduzir as calorias totais entre 7% a 22%. E isso pode inadvertidamente resultar em um consumo de calorias insuficientes para sustentar a energia queimada pelo exercício, causando uma síndrome chamada deficiência de energia relativa nos esportes, que em inglês a gente chama de REDS. A tríade atlética que eu mencionei anteriormente é um subconjunto dessa síndrome. Com o tempo, o REDS pode levar à amenorreia, que é a perda do ciclo menstrual, perda de densidade óssea e aumento do risco de fratura. Tudo que uma mulher não precisa. E essa condição fica ainda piorada quando você está na menopausa e não tem a baliza da amenorreia para dizer que você está fazendo isso errado. Qual o impacto do jejum na sua tireoide e nas suas suprarrenais? Existe esse debate se jejum ou janela alimentar são seguros ou apropriados para mulheres com hipotireoidismo ou Hashimoto's, ou se o jejum pode afetar negativamente os níveis de cortisol devido a um possível impacto no sistema de resposta ao estresse adrenal ou suprarrenal.
Também foram levadas preocupações sobre se fazer jejum poderia ter um efeito prejudicial nos ritmos circadianos hormonais. Então vamos olhar tudo isso. Uma revisão recente da literatura mostrou que, em experimentos com roedores, o jejum de 24 horas reduziu o T3 sérico, T3 é a forma ativa do hormônio tiroidiano. E eles observaram o mesmo resultado em humanos quando o nível de T3 começou a diminuir rapidamente durante o jejum. Um estudo mais antigo, e eu ponho esses links todos no site do podcast para quem quiser ver. Esse estudo mais antigo relatou que o T3 sérico diminuiu até 55% após 24 horas de jejum, mas os níveis de TSH permaneceram inalterados. O que isso quer dizer? A maioria dos médicos só olha TSH, então eles nem vão saber o que está acontecendo no seu T3, mas a literatura está confirmando que sim, os hormônios tiroidianos, pelo menos na periferia, estão sendo afetados. Um estudo de 2019 sobre o jejum em dias alternados também encontrou níveis reduzidos de T3, mas nenhum resultado prejudicial na função da glândula da tireoide. Então, isso tudo sugere que o problema fica na conversão do hormônio tiroidiano num nível celular. O significado clínico dessas alterações ainda não está claro e, claro, mais pesquisas ainda são necessárias. Mas até agora tudo aponta que jejum afeta mais T3, que é a forma ativa do hormônio, mas que o jejum não parece afetar negativamente a glândula em si. Mas os estudos foram feitos somente em indivíduos com hipotiroidismo subclínico. Eles não estudaram o impacto em indivíduos eutiroidianos, ou seja, que tinham tireoide normal, e nem quem já tinha hipotiroidismo diagnosticado. Na minha opinião, e eu não tenho a tireoide e, portanto, já estudei muito sobre isso por motivos pessoais. Devido ao impacto da restrição calórica na fisiologia da tireoide e como os hormônios tiroidianos são convertidos na periferia, eu não costumo recomendar jejum extremo, ou seja, comendo numa janela menor de 8 horas para mulheres com hipotiroidismo subclínico e clínico, nem para mulheres grávidas, porque manter os níveis normais de T3 é essencial para a saúde fetal e crescimento e desenvolvimento do cérebro do feto. E também não recomendo em mulheres tentando engravidar, porque o impacto dos níveis normais de T3 também é importante nesse cenário. A gente vai falar mais de tireoide no futuro e a linha tradicional mede pouco o T3, mas eu acho um hormônio fundamental para ficar de olho, principalmente para quem apresenta sintomas de hipotiroidismo. E agora, o que fazer? Se você seguir as regras da janela biológica que eu mencionei acima, que seriam comer depois de 1 hora de acordar e parar de comer até 3 horas antes de dormir, você vai ficar bem. Mas se você começar a fazer jejuns muito longos, pode detonar o que em inglês chamamos de Cell Danger Response, que é um sistema de pane celular, onde o corpo entra em modo de conservação de energia e regula para baixo todos os outros hormônios e sistemas corporais com isso. Em se tratando de estresse e níveis de cortisol, a literatura mostra que o jejum pode, contraintuitivamente, ter um impacto sim positivo na resiliência e nos níveis de cortisol. Mas esses estudos também foram feitos em homens. Sabemos que, para as mulheres em particular, dietas altamente restritivas, principalmente quando o baixo nível de açúcar no sangue começa a acontecer de forma crônica e frequente, elas tendem a ter uma resposta piorada nos hormônios do estresse e têm efeitos negativos e sim criam uma disrupção no ciclo circadiano saudável. Eu vejo isso o tempo todo com a galera que começou a fazer um jejum muito prolongado, além do 16/8. No geral, no entanto, há uma falta de pesquisas adequadas que exploram o impacto de janelas alimentares nos níveis de cortisol e melatonina,
De novo, na minha experiência clínica e intuitiva, eu acho que a janela biológica começada mais cedo, ou seja, tomar o café da manhã mais cedo e fazer a última refeição do dia bem mais cedo, ao invés de pular o café da manhã e comer até tarde da noite, tem benefícios maiores. Aqui também são necessárias mais pesquisas para dizer com firmeza se o horário da janela realmente faz uma diferença. Mas uma revisão de 2021, olhando o impacto da janela alimentar durante o jejum islâmico do Ramadã, mostrou sim um impacto negativo no ritmo circadiano do cortisol e uma redução de melatonina, que, em teoria, poderia levar a uma redução tanto na duração quanto na qualidade do sono. Sim, alguns vão te dizer que o jejum ajuda melhor a pensar, ou que você pensa melhor se você está queimando cetonas ao invés de queimar glicose. Aqui eu tenho alguns comentários. É super difícil entrar num estado de cetose. Eu sou super disciplinada e quando eu usava uma máquina chamada Kitomojo para medir a minha cetose, eu fiquei super surpresa como eu raramente conseguia entrar em cetose mesmo com jejuns gigantescos. Então, na minha opinião, a maioria das pessoas que estão dizendo que estão em cetose e por isso acham que estão pensando super melhor, não estão, e isso pode ser autossugestão. Mas eu também sou dessas que acho que eu penso melhor de barriga vazia, é claro, até um certo ponto. Mas o que eu observei é que a quantidade de comida faz diferença e também a divisão de macronutrientes, ou seja, ter menos carboidratos simples a bordo faz diferença na maneira de pensar e na sustentação de energia mental. Então, quando eu tenho que fazer algo que precisa de muita energia mental, eu fico na base da cafeína e proteína. Eu evito carboidrato simples e também mantenho a quantidade de comida pequena, porque todo mundo vai ter neblina mental depois de uma refeição grande. Mesmo que só contenha proteína ou gordura, se a quantidade for grande, você vai ficar mais devagar e esse impacto é ainda maior se tiver muitos carboidratos por causa do impacto nos picos glicêmicos. E sim, cetonas externas funcionam para foco. Então, não necessariamente você precisa entrar num jejum muito longo se você achar que as cetonas te ajudam. Eu confesso que curto e uso para foco, mas tema para outro dia. O ponto principal aqui para mim é que jejum, embora possa ser útil para reduzir a inflamação, melhorar o nevoeiro cerebral e dores em geral, eu recomendo para as mulheres depois dos 40 evitar o jejum prolongado e achar uma janela alimentar sustentável. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não está comendo o dia inteiro, que você não esteja comendo no horário que deveria estar dormindo, que ao encontrar essa janela que você achou que é ideal, você esteja conseguindo manter e sustentar a energia ao longo do dia, que você não comece a ter oscilações de humor, nem distúrbios do sono, nem esteja cansado, que você continue tendo energia para se exercitar. Exercício é mais importante do que qualquer jejum, sim. E tem aquelas coisas que é bom senso, não precisa comer o dia inteiro. Ficar fazendo belisquete e lanchinho não é bom para ninguém. O aparelho digestivo sim precisa de pausas. E se você está tendo diarreia, prisão de ventre, gases, talvez tenha que olhar em outros processos digestivos e não simplesmente parar de comer por completo. E quem deveria realmente evitar o jejum de um modo geral? Qualquer pessoa com histórico de distúrbio alimentar. Eu não recomendo o jejum porque eu acho que ele pode ser um gatilho forte emocional para quem já tem uma predisposição ou para quem já foi excessivamente obcecada, ou é ainda, em regimes e dietas. É importante ter a consciência que é muito fácil cair na cilada de usar o jejum como fachada para uma recaída na anorexia e em outros distúrbios alimentares. Então, se essa é você, pega leve e se cuida.
mulheres grávidas ou amamentando. Jejum não é uma opção. Você precisa de nutrientes, você precisa de mais refeições e esse não é o momento de cortar energia. As mamães grávidas ou lactantes precisam de mais nutrição e às vezes 24 horas por dia. Aquelas que já estão abaixo do peso. Se o ganho de peso é o seu objetivo, o jejum não vai ser a melhor opção. Você deveria trabalhar com uma nutricionista para orientar a sua ingestão de energia para que você possa comer dentro de uma janela alimentar e obtenha os outros benefícios dessa janela, mas ao mesmo tempo te permita ou te ensine a consumir uma quantidade adequada de alimentos para que você tenha as calorias que você precise. Outras que talvez não possam comer dentro de uma janela ou fazer jejum são as pessoas que precisam tomar medicamentos com alimentos em determinados horários. Então, se esse é o seu caso, você tem que conversar com o seu médico sobre qual seria a janela alimentar ideal. E agora, e o café? Bom, o júri ainda não decidiu se tomar aquela xícara de café matinal conta como comer e quebrar um jejum. Por um lado, temos alguns estudos mostrando benefícios de janela que permitiam café ou chá preto durante a janela do jejum. Aquele estudo, por exemplo, que eu falei das mulheres que faziam um jejum noturno de 13 horas e que observaram um risco reduzido na recorrência de câncer de mama, aquele estudo liberava o café preto durante o período de jejum, mas era só café preto, sem nada, sem creme, sem óleo, sem nenhuma firula. Mas o consenso da maioria dos pesquisadores, e foi mal se essa não era a resposta que você estava esperando, é que provavelmente o café sim reinicia alguns dos seus relógios biológicos e tira você do jejum. De acordo com o Satchin Panda, uma xícara de café pela manhã é semelhante a 1 hora de exposição à luz brilhante, o que reinicia o seu relógio circadiano, quebrando o jejum porque os relógios biológicos já estariam sendo iniciados. No entanto, não está claro até que ponto beber café inicia o resto do seu metabolismo, tirando você de um estado de jejum e interrompendo a autofagia em 1 grau ou outro. Embora os dados ainda não sejam claros, os especialistas no campo da biologia circadiana sugerem uma abordagem conservadora, ou seja, sim, café quebra jejum e deveria ser evitado durante a sua janela de jejum e consumido apenas durante a janela designada à sua alimentação. E se você optar por tomar café ou chá antes de comer durante o dia, este deveria ser preto, sem creme, sem leite de nozes, sem óleo. Caso contrário, isso seria considerado a quebra do jejum. Aqui vão entrar várias discussões de jejum metabólico, jejum calórico, jejum circadiano, ou seja, eu deixo para você tirar as suas conclusões e também refletir se vale a pena entrar nesse mérito ou simplesmente admitir que você precisa tomar o seu café e pronto. E se isso quebra ou não o jejum, não é assim tão importante. Mas quem sabe essa informação que você precisava para começar a sua janela mais cedo, só para não ter que segurar a onda do café até o meio-dia. E por que o tal Super Coffee ou Bulletproof é tão famoso? Porque funciona para tirar a fome. Quando fazemos essa mistura, damos uma enganada no corpo e conseguimos ficar sem comer por mais tempo. E quando você está achando que precisa ficar sem comer por mais tempo, isso faz sentido, mas tudo tem o seu preço. Então, se isso é benéfico ou não, vai depender da pessoa e da situação. O que é o Super Coffee ou Bulletproof? Originalmente, seria uma mistura de café com Medium Chain Triglycerides, MCT em inglês, ou triglicerídeos de cadeia média, que acho que em português se chama TCM, que nada mais é que uma forma refinada de óleo de coco, que poderia agir como uma cetona ou fonte de energia para o cérebro, batido ainda com manteiga ou ghee. Depois começaram a existir variações onde se adiciona canela, fibra, proteína, etc. Os proponentes dessa combinação dizem que isso não quebraria o jejum.
Mas, se você está consumindo macronutrientes como gordura e proteína, sim, você está quebrando o jejum. Antes de ficar triste, de novo, eu proponho o desapego. Será que isso é realmente importante ou a gente começou a entrar em ego trip? A maioria das pesquisas científicas de qualidade não foi feita com a mistura do Super Coffee, mas somente com o café preto. Então a gente não tem informação suficiente sobre longevidade, autofagia e outros benefícios com a ingestão do Super Coffee, apesar de sim a gente saber que ele não causa pico glicêmico na maioria das pessoas. E quando eu estou falando de Super Coffee aqui, ou do Bulletproof Coffee, eu não estou falando de nenhuma marca específica, não é esse que você compra, e sim dessa mistura da cafeína batida com o óleo, batida com algum tipo de gordura. E se você for optar por isso, eu realmente sugiro que você faça isso em casa, ao invés de gastar dinheiro com um produto industrializado que vai ter algum tipo de conservante na mistura, pela própria natureza dele poder ficar ali na prateleira esperando você comprar. E por que ele se popularizou tanto? A cafeína, de modo geral, tira a fome. Aliada a essa gordura, a gente mantém o açúcar no sangue estável por mais tempo. Assim, o seu cérebro não entra em pânico tão cedo, o que te permite ficar nesse suposto jejum por mais tempo. Para quem realmente precisa emagrecer, isso pode ser uma boa estratégia. Mas usar isso como uma justificativa de que você está fazendo esse jejum para longevidade e autofagia, a gente ainda não pode afirmar. E, apesar de você estar fornecendo essa gordura como um combustível mental, entenda que depois do jejum noturno, o seu corpo vai continuar quebrando os seus músculos para fornecer energia necessária para funcionar e que, nas pesquisas, esse estado catabólico nas mulheres não seria ideal para a sua saúde hormonal, muscular, nem óssea. Sim, o impacto é diferente nos homens. Eu confesso adorar o Super Coffee e eu amo café. Então, eu sim tomo todos os dias uma forma turbinada de café como meu pré-treino, onde eu incluo proteína em pó, fibra, TCM, canela e cardamomo. Isso realmente tira a minha fome, mas eu conscientemente e com fome ou não, eu faço um café da manhã caprichado logo após o meu treino. Então, conclusão. Embora nenhuma maneira de comer seja para todos, a alimentação baseada numa janela específica de tempo pode ser um retorno aos ritmos alimentares naturais em um mundo feito pelo homem que hoje pode parecer completamente imprevisível, caótico e superestimulante para o corpo, bem longe dos ritmos circadianos no quais o nosso sistema nervoso e os sistemas digestivos foram inerentemente programados para prosperar. Uma janela alimentar de 14-10 é segura para a maioria e é altamente improvável que tenha um impacto negativo tanto na tireoide quanto na suprarrenal, nos níveis de estresse ou cortisol na maioria das mulheres. Já um plano 16-8, potencialmente, quando bem feito, poderá ser bem tolerado para quem tem bastante peso a perder. Mas acho importante ainda ter discernimento e cautela e ficar ligada nos sinais de que passou dos limites, principalmente se você está lidando com fadiga, menopausa e outros problemas hormonais. Você também pode fazer um misto de tudo, que é o que eu faço, e modificá-lo para apenas alguns dias por semana, você fazer um ou outro jejum um pouquinho mais longo e assim obter benefícios potenciais sem pular refeições diariamente. Por exemplo, quase todos os dias eu faço um jejum de 13 a 14 horas. No final de semana, se eu não for fazer nenhum exercício de manhã, pode ser que eu estenda um pouquinho mais. E nos dias que eu, infelizmente, não consegui jantar mais cedo e vou malhar de manhã, aí essa janela fica reduzida porque eu acabo comendo um pré-treino para ter energia suficiente. E, se não funciona para você, não faça. Não tem que fazer.
A maioria das minhas clientes consegue inserir uma janela biológica flexível, como as que eu sugeri, facilmente nas suas vidas ocupadas e observam que essa prática ajuda a melhorar a sua energia ao longo do dia, melhora a digestão, metabolismo, sono, dores crônicas, sensação de bem-estar e muito mais. Na verdade, a maioria começa a fazer como um exercício temporário para atingir um certo objetivo. Normalmente é a perda de peso, a gente usa longevidade como desculpa, mas tudo bem. E acabam continuando indefinidamente porque se sentem muito bem e porque realmente acaba sendo fácil e incorporado no dia a dia. Mas eu realmente não vejo nada de sagrado num jejum além de 10 a 12 horas. E você não precisa fazer esse jejum restrito para ser saudável. É muito mais preferível focar na qualidade da sua alimentação, quando você come, do que ficar na nóia de quantas horas de jejum você fez ou se o café quebrou ou não o seu jejum. Comer alimentos saudáveis o mais próximo possível da forma natural, comer não muito tarde da noite e não em muitas quantidades, comer quando estiver relaxada e se hidratar, se movimentar e cultivar pensamentos elevados ainda é melhor do que qualquer outra intervenção. Eu realmente espero que agora você saiba o que fazer e que tipo de janela alimentar escolher. Por hora, eu fico por aqui. Se tiver dúvidas, coloca para mim lá no Instagram e até a próxima semana. Namastê!